Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, e hoje nós vamos abordar um tema muito joia sobre a história do Brasil, que é o finalzinho ali do Brasil Império, o período regencial, e nós vamos ter hoje uma introdução ao que foram as revoltas regenciais. Esse período de 9 anos da história do Brasil, assim, que não foi muito legal, né? Foi um período extremamente difícil, um período de muita dificuldade, mas para que a gente possa entender esse período, nós vamos ter essa aula hoje, ok? Então eu gostaria que você pegasse o seu lápis, a sua caneta, sempre eu faço esse pedido para você, porque podem surgir algumas dúvidas, podem surgir aí algumas palavras que você não conheça, e talvez seja necessário você fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, não é verdade? Então você já vai ter tudo anotadinho ali, tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender, e eu trouxe aqui uma bandeira bem grandona aqui do meu lado para você dar uma olhada, tá? Essa é a bandeira do Império, tá ok? Um dos brasões do Império, tá? E você pode notar uma coisa muito interessante, que tanto o brasão do Império quanto a bandeira do Império, eles vão trazer as atuais cores da nossa bandeira brasileira, né? Inclusive a nossa bandeira brasileira, aquilo que falaram para nós quando a gente era criança, olha, o verde são as matas, o amarelo é o ouro, o azul é isso, aquilo. Pessoal, nada a ver, tá? Aquilo ali foi uma coisa que inventaram. Na verdade, essas cores são as cores das famílias mais importantes de Portugal, tá ok? E que ocuparam os reinos ali no antigo sistema feudal, tá bom? Então, a gente precisa desmitificar isso, na verdade, tá ok? Então, essa aí é a bandeira do Império, um brasão do Império, na verdade, tá? E tem a bandeira do Império. Mas nós vamos entender um pouquinho do Brasil Império, desse período do Império, tá? Que eu já falei um pouco nas aulas anteriores, mas nós vamos reavivar aí na sua memória agora tranquilamente, tá ok? Então, pessoal, no ano de 1822, tá? 7 de setembro de 1822, para ser mais exato, tá? Até 15 de novembro de 1889, o Brasil ele vai ser governado por uma monarquia constitucional, tá? Esse modelo de monarquia constitucional vai surgir na França ali durante a Revolução Francesa e ele vai ser copiado por vários países do mundo e o Brasil foi um deles, onde o monarca, tá? Ele até tem características de imperador, mas ele é submisso ali a um conjunto de parlamentares que balizam as decisões que ele vai tomar, ok? Então, quando Dom Pedro I é aclamado imperador do Brasil, em 7 de setembro de 1822, ele vai prolongar esse processo, tá, até o dia 15 de novembro de 1889, quando Dom Pedro II, na verdade, ele deixa o Brasil e retorna para Portugal, ok? Então essa imagem que está logo aqui acima de mim, ó, essa imagem aqui é uma imagem do grito de independência, ok? É quando o Brasil ele se torna completamente independente de Portugal e para sua tristeza, eu gostaria de te dizer que essa imagem ela não é verdadeira, ok? Então, isso aí na verdade foi um projeto que existia, né, de fazer uma história do Brasil bonita, uma história do Brasil muito legal, né? Então eles montaram quadros assim que deixassem a história mais bonita, ok? Mas sabe-se historicamente que nesse dia o Dom Pedro I ele estava voltando de Santos, né, da casa de uma pessoa que ele era muito íntimo, que se chama Domitila de Castro, mais conhecida como Marquesa de Santos, tá ok? E para subir a Serra de Santos em direção a São Paulo, cavalo não faz isso. Então ele não estava em cima desse cavalo, muito provavelmente ele estava em cima de uma mula, ok? E não haviam tantas pessoas assim, vestidas com a roupa do exército, nem nada parecido. Mas enfim, foi dado ali um grito de independência, o Brasil teve apoio de países como Estados Unidos e se torna independente de Portugal. Isso teve um preço, logicamente, que foi pago posteriormente para Portugal. E essa separação foi aceita por alguns países, mas ela não foi aceita por Portugal, tá? E também não foi aceita por algumas províncias, porque na cabeça de algumas pessoas dentro de algumas províncias, eles estavam muito bem como estavam sendo aí controlados por Portugal.
principalmente pessoas do alto escalão do governo, algumas pessoas do exército, ok? Então eles se amotinaram ali e se declararam fiéis a Lisboa, capital portuguesa. E Dom Pedro I, por algumas pessoas, ele não foi reconhecido como governante, ok? Então vão haver batalhas, vão haver ali embates, e esses soldados que não aceitam a condição do Brasil de independentes, eles serão expulsos, tá? A Bahia foi um dos estados onde isso aconteceu, nós tivemos outros levantes, e na sequência desse conjunto de aulas, nós falaremos sobre esses levantes que aconteceram. Vou dar apenas uma introdução nesta aula, tá ok? Mas todos esses levantes foram rechaçados, eles foram destroçados, destituídos, e o Brasil segue sendo hoje um país grande, ok? Se nós olharmos a historiografia de Dom Pedro I, nós vamos ver que ele era um camarada extremamente complicado. Ao contrário do filho dele, Dom Pedro II, que foi um homem extremamente muito bem aceito nas suas ideias, inteligentíssimo, um político nato, hábil, preparado. Dom Pedro I não, né? Até porque ele era bem namorador, assim, entendeu? E algumas das suas atitudes não foram muito legais. Mas uma coisa que eu tiro o chapéu, cara, pro Dom Pedro I, é que ele conseguiu manter o território brasileiro um território grande. O Brasil é um país grande, tá? É um país quase que continental. Nós abarcamos aí a maior parte da América do Sul como parte do nosso país. Então você, meu aluno, você, minha aluna, entenda que estudar esse período da história, ele é muito importante para nós por diversos aspectos. Além do conhecimento histórico que temos, teremos o conhecimento daquilo que podemos ou não fazer, visto que teremos o entendimento a partir dos erros e acertos dos nossos governantes do passado. E uma vez que entendemos história, uma vez que estudamos história, isso se torna muito mais claro e vívido nas nossas memórias. Esse é o objetivo de estudar história. Você entendeu? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, continuando então? Então vamos lá. Então, essa primeira fase do reinado de Dom Pedro I, nós vamos chamar de primeiro reinado, ok? Vai ser um período aí de 9 anos, de 1822 a 1831, ok? Então ele será aclamado imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822. Ele tinha apenas 24 aninhos, estava aí no auge, né, da sua juventude, né? Então, já no auge da sua juventude, ele teve que enfrentar aí algumas dificuldades, tá? E alguns problemas que surgiram, essas questões de não aceitar a independência do Brasil, e algumas juntas que nós chamamos de juntas governativas provisórias, tá? Porque até então elas estavam nas mãos de portugueses, entendeu? Alguns, vamos chamar de estados, né? Eram províncias, na verdade, mas se eu chamar estado, você vai entender melhor. Essas províncias, até o momento em que ele foi aclamado como imperador, tinha na sua liderança portugueses, e claramente eles não aceitariam aí a independência do Brasil, ok? Então Dom Pedro teve que enfrentar essa situação de muita dificuldade, mas como eu disse no slide anterior, né, graças à sua força, muitas vezes usando inclusive o exército que ele acaba de criar agora, ele consegue rechaçar, destituir, destruir e acabar com todos esses eventos aí que contribuiriam para terminar aí com o Brasil sendo um país independente. Muito bem, pessoal? Então, logo depois de Dom Pedro I, pessoal, nós vamos viver um período que é chamado de período regencial. Inclusive, as nossas próximas 3 aulas, elas vão nos falar aí de revoltas que aconteceram exatamente durante esse período regencial, que vai de 1831 a 1840. Por quê? Dom Pedro I, ele acaba de retornar para Portugal depois da revolta do Porto, que foi uma revolta na cidade do Porto, em Portugal, onde o povo português exigia a volta de Dom Pedro I, porque ele estava na linha sucessória para assumir o trono de Portugal, coisa que nunca aconteceu. Muito bem? E ele deixa no Brasil o seu filho, que ainda era uma criança, ele tinha apenas 5 anos de idade, pessoal.
E com 5 anos de idade ele estava impossibilitado de governar, embora desde a sua primeira infância ele estava sendo preparado para isso, ok? Então nesse período, há vários modelos de regência. O que é uma regência? É um grupo de pessoas que governam no lugar do imperador. Por quê? Porque o imperador é criança. Então ele tinha que primeiro ficar maior de idade, ele tinha que crescer, o tempo passaria, e nesse período um grupo de pessoas governaria no seu lugar. Então nós vamos ter uma regência trina provisória. 3 governantes que provisoriamente tomarão conta do Brasil. Isso se dará de 1831 até 1835. Porque qual era a ideia, pessoal? A ideia é que provisoriamente eles governariam até que um regente fosse eleito e governasse o Brasil, ok? Então, tudo isso respaldado pela Constituição de 1824. Constituição essa, tá, que foi toda ela preparada, arquitetada, quase que redigida por Dom Pedro I, né? Porque ele avaliou tudo, enquanto não saiu do jeito dele, ele não deixou vingar aí essa Constituição. Tanto é que antes teve uma outra Constituição, né, que ficou conhecida como Constituição da Mandioca, tá ok? Então, a Constituição que valeu mesmo no Brasil foi a de 1824, mas se um dia, em alguma prova, né, cair para você que o Brasil teve ali um princípio de Constituição, você pode falar assim, de fato teve, e foi a Constituição da Mandioca. Então pense na mandioca, lembre da mandioca, não esqueça da mandioca, ok? Porque a mandioca foi o que deu nome à primeira Constituição, que não foi aceita por Dom Pedro I, sendo que a segunda, em 1824, essa sim, determinava aí, entre outras coisas, tá, que o imperador teria quase que um poder irrestrito em suas mãos e que, em sua ausência, o império seria governado por uma regência trina, tá? 3 membros em caso de minoridade, tá, do herdeiro ao trono. Estamos falando de Pedrinho, tá? Dom Pedro II. Muito bem, senhoras e senhores? Então vamos lá. Então em 1834, o texto da Constituição do Brasil foi alterado, tá? Dando margem aí para que apenas um governante tomasse conta aí do nosso país. Tá? Foi um ato adicional de 1834, ok? Então, na sequência nós vamos ter aí uma regência una, que é a regência de Pedro de Araújo e Lima, ok? Então, essa regência ela vai de 1893, tá? Então, essa data que eu coloquei, pessoal, inclusive ela tá errada, tá? Depois você pode, tá vendo isso aqui, ó? Eu tô apontando para você, tá? Para você não levar em consideração essa data aqui, tá bom? Então, Pedro de Araújo e Lima, ele vai ser escolhido como regente, tá bom? No ano seguinte, que é 1835, na verdade, tá? E a regência não conseguiu afastar um clima de insatisfação, porque o Brasil, sobretudo o norte e o nordeste brasileiro, passavam fome, literalmente fome mesmo, valendo, fome, muita fome, tá bom, pessoal? Então, nós vamos ter na sequência aí uma outra regência, tá? Que é a regência do padre Antônio Feijó, tá? Que era ministro da Justiça, tá? E ele toma posse em 1835, tá? A sua regência ela vai até 1837, mas uma série de revoltas desestabilizaram o governo brasileiro. Tá bom? Houve aí toda uma desestabilização do governo brasileiro durante todo esse período de 9 anos em que aconteceram esses governos regenciais. Então nós vamos ter daqui a pouco mais outros tipos de regência, tá? E durante isso aconteceram as revoltas que eu vou só passar para você qual foi e qual a data, e nas próximas aulas nós falaremos de uma por uma, tá? Separadinho, explicadinho, tá ok? Para que você possa entender bem como aconteceram e quais foram a motivação de cada uma dessas revoltas, tá ok? Então, o que eram essas revoltas populares que aconteceram durante o período regencial? Eram revoltas de 2 tipos. Uma que tinha um cunho separatista e outra que tinha um cunho federalista. Separatista, tá, é que queria
não aceitava de jeito nenhum qualquer tipo de ingerência de Portugal no Brasil e nem de um imperador estando dentro do Brasil. Ele queria se tornar um país independente. Então nós vamos ter aí revoltas que querem transformar aquela região num país à parte, tá? Isso copiando o modelo das colônias espanholas. Você pode ver ó, aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Uruguai não, hein? Deleta que eu falei Uruguai aí, tá? Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile, tá? E outras províncias espanholas, elas são menores. Quando você olhar para o Brasil, você vai olhar para o Brasil tão grande e ao lado do Brasil países menores que antes eram domínios espanhóis. Então por que isso aconteceu? Porque revoltas desse modelo, tá, fizeram que essas separações acontecessem. Porém, o governo regencial brasileiro, apesar de toda a crise que eles viviam, eles sempre conseguiram rebater, rechaçar e acabar com todas essas revoltas que aconteceram, essas rebeliões populares, tá bom? A cabanagem foi uma delas, ela aconteceu na província do Pará, tá? E ela durou durante 5 anos, ok? Então, nós vamos ter aí algumas aulas e eu vou te explicar por que do nome cabanagem, tá bom? Pense em gente morrendo, pessoal, quase metade da população do Pará, da população masculina do Pará, acabou morrendo por causa disso, tá? E foram pessoas de todas as outras províncias do Brasil, inclusive tem até uma rixazinha entre amazonenses e paraenses, e a maioria do pessoal não sabe disso, mas essa rixa começou mais ou menos por aí, tá? Porque povos de outras regiões acabaram se envolvendo nesse conflito, entre eles das regiões aqui do Amazonas, tá bom? Aí nós vamos ter uma outra revolta, que é a Sabinada. Sabinada vai acontecer na Bahia, tá? Ela vai ter uma duração muito curta, tá? Foi uma revolta que foi amplamente combatida, também vieram mercenários, pessoas do Brasil inteiro para lutar nessa revolta aí. E nós vamos ter ainda a revolta chamada Balaiada, que acontece no Maranhão, de cunho separatista, durou 2 anos, e os balaios lutaram aí por condições de vida melhor, lutaram por vários outros fatores, inclusive a próxima revolta que vem abaixo era um dos motivos das revoltas acima, porque o pessoal não concordava em lutar na Guerra dos Farrapos, tá? Que foi uma das revoltas separatistas desse período. Nós vamos ter uma aula só sobre a Guerra dos Farrapos, tá? Então, você vê um Brasil nesse período regencial, pense comigo, foi um período logo pós Dom Pedro I. Essas regiões todas tentando tornar-se independentes, tentando tornarem-se autônomas, serem países independentes. Nós vamos ter uma exceção nesse período, que é a Sabinada. A Sabinada foi a única exceção. Todas as outras foram separatistas. A Sabinada será federalista. Tá ok, pessoal? Mas um grande evento acaba dando uma parada em todo esse movimento que está acontecendo. Nós vamos chamar esse evento de golpe da maioridade. Tá? Esse é um evento muito importante. Golpe da maioridade. O golpe da maioridade, pessoal, foi uma situação utilizada como um meio de repente, acabar com todas essas lutas políticas, com todas essas rixas, essas intrigas que estavam acontecendo, porque apesar de Dom Pedro II ser extremamente jovem, ele não tinha nem 15 anos de idade completo. Menino, eu com 14 anos de idade estava brincando de carrinho. A única coisa que eu tinha quando tinha 14 anos de idade era piolho e lombriga. E Dom Pedro II, com 14 anos de idade, 15 anos incompleto, ele já estava pronto para governar o Brasil. Tanto é que ele assume o poder, tá? Ele assume o poder e ele consegue resolver o problema de todas essas revoltas. Uma das situações que ele utilizou para resolver essas revoltas foi que ele anistiou todos os revoltosos que queriam, né? Falou, olha, vamos acabar com tudo isso aí, eu estou aqui para resolver o problema, e é o seguinte, não vai pegar nada para ninguém, não vai ter problema para ninguém, tá? Que resolver acabar com isso agora. E já o camarada que não queria
resolver o problema, não queria acabar com aquilo ali por ali mesmo, geralmente ele era enforcado em praça pública, né? Então, ok? Essa era a forma, assim, de rebater aí essas revoltas que aconteciam, tá ok? Então, nós vamos ter aí no dia 23 de julho de 1840, tá? Uma Assembleia Geral, a Assembleia Geral que era a reunião constitucional responsável por modificações no texto constitucional daquela época, que dizia o seguinte, ó, com 14 anos e 7 meses o cara é de maior. Tá? Então aí, aos 14 anos e 7 meses, por conta desta decisão da Assembleia Geral, Dom Pedro II ele passa a governar o Brasil e foi um período de crescimento, estabilidade, desenvolvimento, tá? E muita tecnologia no Brasil. Só para que você entenda como foi um período de desenvolvimento no Brasil. O imperador Dom Pedro II ele foi um dos grandes investidores, tá? Na questão de engenharia elétrica, tá? Na questão da invenção do telefone. O mundo na Europa, essa época, pessoal, só para que você entenda, nesta época, o mundo estava vivendo o que ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. Tá? E Dom Pedro II foi um dos grandes investidores desse período e foi uma das primeiras pessoas no mundo a fazer uma ligação internacional, visto que cabos de comunicação intercontinentais já tinham atravessado o Atlântico nesta época. Só para que você entenda, o Brasil nesse período, ele tinha mais estradas de ferro e era mais desenvolvido do que os Estados Unidos nesse período. Tá? Então foi um período de muito desenvolvimento para o Brasil e tem os aspectos negativos, né, cara? Tem aí os aspectos negativos. Por exemplo, apesar de tudo isso, Dom Pedro II acreditava que a escravidão, por exemplo, ela não podia terminar de uma hora para outra, né? Ele até dá uma explicação assim, que se nós não tivermos uma mente anacrônica, nós podemos entender como uma explicação plausível, porque ele falava o seguinte, o que nós vamos fazer com esse monte de escravos aí libertos? Eles vão para onde? Eles vão morar onde? Vão viver de quê? Então, um ano após o término do seu governo, tá? Os escravos eles serão libertos, tá ok? Então, no dia 13 de maio de 1889, vai haver a libertação dos escravos no Brasil. Tá? E aconteceu exatamente aquilo que ele disse que aconteceria, né? Os escravos ficaram largados, sem perspectiva, sem saber o que fazer. Tá bom? Isso que eu trouxe para você, meu aluno, minha aluna, foi uma introdução, tá, às próximas aulas que virão. Então, nas próximas aulas, nós vamos falar aí sobre algumas revoltas que aconteceram nesse período de 9 anos, que foi o período regencial, que foi um período de transição entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Esse período de 9 anos que aconteceu. Tá joia? Eu aguardo você na próxima aula, eu estimulo você a fazer os exercícios que deixarei para você na plataforma e tudo o que você precisa para a prova também está tanto nos exercícios quanto nessa aula que você assiste agora. É muito bom estar com você, é muito bom ficar com você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.